Agora a gente vai passar a palavra para o Samuel Grazinoli. Ele é da usina Santo Antônio. Vai falar um pouquinho da gestão operacional da usina. Tá? Ele trabalha na área de manutenção de sistemas de automação, telecom, proteção e controle da OHE. Tá bom? Seja bem-vindo. Bom, boa tarde. Eu fui convidado pelo pessoal da Elipse para vir falar um pouco sobre o nosso caso lá, né, do fornecimento Elipse. Eles pediram que a gente demonstrasse aqui a aplicação, como que ela ajudou, né, no cotidiano da operação da usina e como que fez a gente enxergar a usina, o desempenho da usina de uma outra maneira. Tá? Eu vou passando aqui. A Luana, quando fez o convite, ela pediu que a gente abrisse um pouco sobre a problemática lá, né? Sobre toda a questão da usina, os desafios e a superação. Né? E aí eu vou passar um pouco para vocês entenderem, terem uma visão do que é o projeto da UHE Santo Antônio, né? O Complexo Madeira. Bom, o Complexo Madeira, hoje chamado como Complexo Madeira, ele é formado por duas usinas, né, que fazem o aproveitamento hidrelétrico do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau. Tá? E fazem a primeira, na verdade, a primeira grande exploração da bacia amazônica. Né? A bacia amazônica, como muita gente sabe, até então, não havia sido explorada o seu potencial hídrico, com exceção de algumas pequenas usinas que tem lá, né, o grande potencial não havia sido explorado. Então, o Rio Madeira foi o primeiro grande alvo dessa tendência que há de exploração energética do norte, né, da bacia amazônica. E Santo Antônio e Jirau são os dois primeiros grandes projetos. Santo Antônio, como vocês podem ver, o projeto Complexo Madeira ele é diferente de qualquer outro tipo de geração hidráulica no Brasil. Isso não há quem vá lá e saia de lá com uma impressão diferente dessa. Né? Santo Antônio já começa pela proximidade com a cidade. Né? Aqui é uma foto que ainda não havia usina. Né? Aqui a usina foi construída exatamente nesse ponto, na curva do rio aqui, né? E nós estamos muito próximo da cidade. Então, socialmente, né, a usina traz impactos sociais. Né? E aí pensa, não, você está falando do como o Elipse lá, o EPM, fornecimento, ajudou na gestão da usina, como que isso vai ter a ver com os impactos sociais? Mais à frente eu vou trazer uns exemplos que vocês vão ver que até nesse ponto a ferramenta auxiliou a gente. Esse é o nosso cronograma de implantação do empreendimento. Como vocês podem ver, hoje a gente está aqui, né, com 33 unidades geradoras. A 33ª unidade geradora entrou em operação agora, com mais duas outras unidades geradoras para entrar esse ano ainda. Esse aqui é um perfil da usina que desenha bem as peculiaridades de lá. Né? O que chama mais atenção de cara é que é uma usina com 50 unidades geradoras. Né? Eu não sei se todo mundo é do setor de geração, mas você dificilmente acha uma usina com 10 unidades geradoras, ela tem 50. É um projeto Santo Antônio e Jirau, ambas têm 50 unidades geradoras. Né? Esse projeto ele foi feito dessa forma com a razão de minimizar impactos no rio. Né? As unidades geradoras são 50, mas são unidades geradoras pequenas. Né? São turbinas do tipo bulbo, né? As Kaplans horizontais. Essa característica faz da usina uma usina de baixo impacto ambiental e flexibiliza a exploração da vazão do rio. O Rio Madeira ele é o grande primeiro desafio
do empreendimento, né? A usina, o Rio Madeira, ele tem uma variação hídrica diferente de outros rios que são explorados com geração energética aqui no Sudeste, né? Eu saí de lá no sábado. Sábado eu fui trabalhar, a usina estava com 6.000 metros cúbicos por segundo. Na segunda-feira, a gente já estava com algo em torno de 9.000 metros cúbicos por segundo de água passando. Quer dizer, uma variação de 50%. E a gente está na seca, né? Esse rio ele chega a 45 metros cúbicos por segundo em janeiro, fevereiro. É uma variação muito grande, né? Bom, você vê que o nosso reservatório tem esse número aqui grande, mas esse número ele é aproximado ao volume de água na cheia, quando não havia usina. Quer dizer, não teve muita variação com a instalação da usina lá, né? É uma usina de baixa queda, que é típico de usinas a fio d'água, né? A nossa geração total, a capacidade de produção, quando concluir o empreendimento, vai ser de 3.568 megawatts, né? Colocando Santo Antônio. Esse número aqui ele varia um pouco, vocês podem procurar na internet, de repente vocês vão achar como o quinto maior do Brasil, né? Mas ele varia porque Giral está aumentando a capacidade de produção, elevando a cota lá, eles estão com o processo, então eles vão passar a gente. Tá? A gente tem 18 vãos de vertedouro, justamente por causa da alta vazão. Então teve que se projetar um vertedouro imenso para se conseguir, numa contingência máxima, você conseguir a afluência natural do rio com toda a vazão pelo vertedouro. Tá? A barragem tem 3 quilômetros de comprimento. De uma ponta a outra do rio são 3 quilômetros, né? Isso dá a dimensão do que é 50 unidades geradoras, né? Nossa garantia física ela é relativamente alta em relação à capacidade, né? À potência instalada. Isso aqui hoje, isso aqui tem a ver, não sei se todo mundo sabe, mas isso aqui tem a ver com características hídricas, né? E características do projeto, do leilão, né? Relacionadas à manutenção. Então, esse número, hoje, a garantia física hoje é uma coisa emblemática para as geradoras de energia dentro do cenário nacional, né? Hoje, a gente vê o mercado de energia ele altamente fragilizado, né? E a agência com baixo poder de regulamentação, de conseguir estabilizar o mercado, né? As empresas hoje estão sofrendo muito e esse parâmetro, né, do agente unido a esse aqui, hoje ele tem sido muito severo com as empresas, né, geradoras. Nós somos uma usina com alto índice de disponibilidade. O que significa 99,5% de disponibilidade? Isso aqui significa que 0,5% do tempo a minha máquina pode ficar parada. Quer dizer, em um ano, 0,5% é coisa de 2 dias, né? Então, minha máquina ela tem que rodar praticamente o tempo inteiro. E aí, como é que eu paro uma máquina para dar manutenção nessa máquina? Entendeu? É algo que beira a perfeição, né? Numa gestão operacional de uma usina dessa. Então, isso aqui só foi possível pelas características hídricas da usina. Quando na seca, eu tenho metade das unidades geradoras paradas por restrição hídrica, porque eu não tenho água para tocar todas as máquinas o tempo inteiro. Então, por não ter água, essas máquinas param, né, pela própria característica hídrica, e aí então eu entro e dou manutenção, né? Então, assim, hoje, isso aqui para nós é o negócio. Esse é o negócio da Santo Antônio. O monitoramento disso, né, olhar o desempenho da usina constantemente, é o segredo do nosso negócio. Então, a ferramenta que nós implementamos lá, o EPM, ela veio complementar o projeto original nesse sentido,
com esse objetivo, né? Hoje, isso daqui, qual a relação disso com isso, né? Isso daqui, né, garantia física, e o que você está gerando, ela produz um fator hoje, né, que é conhecido pelos agentes geradores, que hoje que é o que está prejudicando, né, as empresas do setor elétrico, que se chama GSF. Né? Esse fator, ele é um fator que relaciona o quanto a usina está gerando em relação à sua garantia física. Quer dizer, os geradores hidráulicos, eles têm que gerar, no mínimo, a sua garantia física. Se eles gerarem abaixo, né, significa que ele não está conseguindo honrar aquilo que ele vendeu de energia. Se ele não está honrando, hidraulicamente, no país hoje a nossa política é essa, né? A gente liga a térmica. Então, o custo da térmica, muito mais elevado, né? Se ele vem a compensar o GSF baixo, esse custo é rateado com os geradores hidráulicos. E os geradores hidráulicos hoje, né, a gente vê os reservatórios de 2013 para cá baixando, né, e tornando a geração hidráulica cada vez mais difícil, né? Em 2014, a gente vê que as bacias, né, não se recomporam, não teve um período úmido considerável, e esse ano a tendência é de não haver de novo, né? Então, essa seca, né, unido à regulamentação severa, ela está prejudicando muito o setor. Então, por eu já estar prejudicado pelo GSF, eu não posso, de maneira alguma, ser prejudicado pela disponibilidade. Isso é um suicídio. Então, se eu já estou pagando uma conta alta, né, uma conta que, teoricamente, não é minha, poderia até ser, mas não é minha, né, se eu aumentar esse custo, colocando a minha máquina indisponível, eu estou levando a empresa à inviabilidade, né? O empreendimento, daqui a pouco, ele se torna inviável, né? É lógico, isso aqui a gente espera-se que seja passageiro, né? Que isso se retome com novos empreendimentos, né? O enriquecimento do setor, a regulamentação ser revista, etc. Os anos de 2014, 2015, para o Complexo Madeira, são 2 anos históricos, né? Primeiro porque já seria, dentro do nosso cronograma, a nossa entrada em operação. Mas, aliado a isso, né, as questões climáticas, né, não tem chovido, e também as questões políticas, porque o 2014, principalmente, e 2015 também, a única expansão do setor elétrico é a do Complexo Madeira. O único megawatt que está entrando no setor elétrico somos nós, né? Nos coloca também em evidência, junto aos órgãos e a expectativa social, né? Todo mundo está pagando energia com tarifa vermelha, lá, com bandeira vermelha. Ninguém quer pagar energia mais cara, né? Então, existe uma pressão muito grande para que haja performance, boa performance dessas usinas, né? Então, mais uma vez, a pressão em cima disso aqui aumenta, né? Santo Antônio, eu disse que 2015, 2014 eram só nós, 2015, porque agora, sábado, parece que Telespires conseguiu colocar a primeira máquina lá, né? É típico no nosso planejamento, nosso falho planejamento do setor elétrico, a geração ser leiloada e a transmissão não ser leiloada, né? Faz a usina e não tem por onde transmitir. Então, esse é o perfil da usina, né? Quando estiver concluída. Hoje, praticamente, você já vê isso aqui lá. Aqui, no leito do rio, essa casa de força central, ela estava ainda em construção, estava ensecada aqui em volta, né? Já encheu o recinto, já está com água dos 2 lados, aqui é montante a jusante, e as máquinas estão entrando. Nós temos 4 casas de forças lá, são praticamente 4 usinas, e 4 usinas grandes. É a casa de força 1, a casa de força 2, a 3 e a 4. Sendo que a 1, a 2 e a 3 já estão em plena operação. Esse aqui é o vertedouro, né? O principal, com os 15 vãos,
e o complementar com 3 vãos. Aí tem uma escada de peixe e tem ainda um vertedouro de troncos, que é outra característica do Rio Madeira, que ele se chama Rio Madeira justamente por causa do elevado volume de madeira que desce pelo rio mesmo. Esses rios da bacia amazônica, eles são geologicamente novos. Então, entre uma seca e uma cheia, o rio muda a calha. Então, se antes ele passava aqui, esse ano, ano que vem, ele vai passar um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Com isso, ele vem varrendo a vegetação que tem, né, às margens do rio. E aí você vê, é impressionante, você vê árvores de 20 metros, 30 metros, troncos realmente muito grandes. Isso fez com que tivesse um desenvolvimento, tecnologia, né? Não se pensava em ter um negócio desse, não se pensaria se fosse um rio convencional, um rio aqui no Sudeste. E tem um vertedouro especial para a passagem dos troncos, e tem um encaminhamento que se chama de log boom, que faz o corredor para esses troncos. E até nisso a gente precisa ter um monitoramento, porque se esses troncos vazam e vêm para frente da tomada d'água, você começa a prejudicar a geração de energia. Olha, passou a funcionar, cadê o rapaz da TI? Esse aqui é o perfil da máquina, né? São as maiores turbinas do tipo bulbo do mundo. São a Santo Antônio e Jirau. Os projetos são idênticos, né? Alguns pequenos detalhes diferentes, mas praticamente idênticos. Essa turbina, ela tem uma série de características especiais e, por ser um projeto inovador, né, tem também um monte de problema, lógico, né? Aqui, para vencer o fornecimento, a licitação, né, desse fornecimento, as principais empresas do mercado, elas se juntaram, fizeram um grupo, tá? E venceram o fornecimento. Elas concorriam principalmente com empresas do Oriente, né, que estão tentando entrar nesse setor. Jirau, por exemplo, lá o fornecimento foi feito, a licitação foi ganha em 2 partes, 2 pacotes. Então, tem um pacote dessas empresas tradicionais, essas que a gente conhece, as europeias, Alstom, Voith, Andritz, né? E Jirau tem um pacote de fornecimento chinês, lá de máquinas chinesas. O nosso fornecimento é todo das empresas tradicionais aí que a gente conhece. Nessa miscelânea de fornecimento, né, só para vocês terem uma dimensão, a gente começou a ter... Quando começou a operação da usina, a gente esbarrou com um problema. Na hora de você operar essa usina, cada máquina é de um jeito. Cada máquina é um conjunto de pontos, de variáveis que você tem que monitorar, né? Os sistemas têm suas diferenças. No fornecimento Alstom, o Voith é diferente, porque são tecnologias, eles são concorrentes na maioria das vezes. Então, tem toda a questão de proteção intelectual e o cara faz do jeito dele e o outro faz do outro jeito, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, o monitoramento centralizado, que a gente plantou no Santo Antônio, ele também veio para padronizar, né? Para a gente olhar com um olhar padronizado pelas coisas. A usina de Santo Antônio, a gente brinca lá, é a maior PCH do mundo. É uma PCH é 30 megawatts, no máximo, né? A gente está falando de 3.500. Né? Mas é uma maior PCH do mundo, porque quando projetaram com essas máquinas pequenas, com 50 unidades geradoras, eles pensaram com a cabeça de PCH. Vamos fazer uma sala central, essa aqui é o nosso COG lá, uma sala de controle central. Lá nas casas de força ninguém fica lá, a gente não põe ninguém. Esses caras aqui, eles vão só atender telefone, tá? E o despacho vai ser todo controlado por um centro de operação lá em Tubiara. Né? A empresa, eu não comentei isso, mas a empresa Santo Antônio Energia, ela os principais acionistas, né? Furnas, em primeiro lugar, majoritário, Odebrecht, CEMIG, Andrade Gutierrez. Tá? E tem alguns fundos de participação. O que acontece? A Furnas, por ser majoritária, né, ela instalou na usina o seu conceito de empresa, sua cultura.
E, por isso, o centro de operação seria lá em Tumbiara, que é o centro de operação de Furnas, né? Então, veja bem, nem esse video wall aqui que vocês estão vendo aqui não havia no projeto original. Os operadores eles vão ficar na sala aqui, na sala central, olhando somente para essa telinha aqui, ó, para telinhas desse tamanhozinho e tentando dominar uma usina, um monstro desse tamanho, só por essas telinhas aqui, sem ferramenta nenhuma. Mandaram os caras para a Amazônia lá, vai para a Amazônia, né? Bota uma bota, um capacete, vai para lá e vê vê se dá certo. Nas primeiras unidades geradoras que entraram em operação, na primeira e na segunda já viu que esse modelo não ia dar certo. Então começou a instalar uma operação à altura, né? E aí a gente teve que começar a complementar o projeto original, né? Que não era contemplado de ferramentas necessárias para você operar uma usina dessa. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, lá é tudo múltiplo de 50, não tem jeito, né? Lá é tudo vezes 50. Então, a gente fala de 70 unidades de aquisição de controle, mais, né? Botei esse mais aqui, indicando que é maior que isso, né? Isso aqui é cada sisteminha de controle, cada IED, né? Só de máquina são 50. Aí tem de serviço auxiliar, tem das 4 linhas de transmissão de 500 kV que nós temos, tem 11 transformadores para o sistema de 500 kV. Das 50 máquinas, 44 são no sistema de 500 kV, que é despachado por um sistema de corrente contínua, né? Que ainda tem mais essa peculiaridade, né? Que somente em Itaipu que você tem bipolo, despachando em corrente contínua no Brasil. Aí agora lá no Complexo Madeira também, né? É mais uma fonte de complicadores, né? Grandes sistemas auxiliares, né? Quem trabalha com usinas sabe que tem uma máquina, ela tem 10, 15 sistemas auxiliares, grandes sistemas auxiliares, né? Regulador de velocidade, regulador de tensão, proteção, unidade hidráulica de comporta, de emergência, né? Enfim, por aí vai. Isso dá para a gente mais de 100 mil variáveis na planta inteira. 100 mil variáveis, pontos digitais e analógicos, para serem monitorados. Tá? Nossa rede tem mais de 200 suítes, é uma rede gigantesca, quilômetros de rede. Servidores hoje, com as ampliações e as melhorias que a gente fez, é quase um data center próprio, isso aqui. Isso antes era visto praticamente individualmente, praticamente unidade a unidade geradora. O sistema que nós temos lá, o supervisório que nós utilizamos, é o SAGE, né? E ele foi concebido, é uma ótima ferramenta, mas, basicamente, com as funções básicas, ele tem o objetivo das funções básicas, controlar a usina, comandar, abrir e fechar disjuntor, né? Partir máquina, parar a máquina. E a visão que ele dá da usina é uma visão estática, é só uma tela, você tem as medições analógicas em númerozinhos e tal, e mais nada, e individual. Então, a gestão da usina, a gestão do desempenho dos equipamentos, a tendência, a manutenção dos equipamentos baseado em curvas, né, era muito limitada. Esse aqui da arquitetura da usina, do SDSC. Esse aqui é o básico, né? Só para exemplificar. Isso aqui é de uma unidade geradora, né? Aqui já está funcionando. As unidades de proteção da máquina, né? Aqui a rede, né? Os suítes para fazer o anel da rede. Uma estação de operação local, né? Bem básico. Uma unidade de controle só para a parada de emergência da máquina. Uma unidade de controle, a principal e a alternada, estão aqui, né, na verdade. Esse aí é o painel da máquina, né? Os dados dos sistemas auxiliares, todos aqui representados daqui para baixo. Os principais estão aqui, né? Regulador de velocidade, em comunicação Modbus, né? Quer dizer, em comunicação Modbus, tudo que está aqui em azulzinho.
É uma planta nova e implementaram o Modbus lá, por incrível que pareça. Tá? Comporta. E os demais sistemas, né, representados como instrumentação da turbina e gerador. Então, isso aqui é a arquitetura básica de uma unidade geradora. Né? Aqui, uma visão da arquitetura da planta como um todo, como ela é. Né? A sala central e os anéis. Né? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 salas de controle regionais, né? O que a gente chama de salas locais. Aqui são 8 máquinas, aqui são 12, aqui são 12, e aí por aí vai. E mais uma lá na subestação, onde a gente entrega as nossas 4 linhas de transmissão. É uma bela subestação. Se não é a maior do Brasil, é uma das maiores. A gente chega com 4 linhas de 500 kV lá, Giral chega com 3, tem a saída em 230, tem os 2 bipolos, que são 2 monstros, tem mais 2 back-to-backs, né, que fazem o despacho no 230. Tá? E aqui é a arquitetura da solução Ellipse lá para nós. Né? São 2 servidores em cluster. Tá? E, basicamente, a gente implementou o E3 lá com função de gateway, tá? Só para se comunicar com a planta nos protocolos da planta, né? 104 e CCP. E o EPM, que é, de fato, a ferramenta que a gente usa como solução lá. Né? O E3 aqui, a gente acabou comprando ele, não só aquele gateway, né? Tem o E3 só gateway. Né? Depois a gente até comprou para um outro projeto. Mas a gente comprou o pacote completo, até uma dica do integrador que trabalhou lá, né? E hoje a gente está começando a explorar ele como supervisório também. Aqui é só um zoom lá, né, daquela tela anterior. Isso aqui é um exemplo do que a gente faz com o EPM hoje. Eu estava falando para vocês da pressão que é, o desafio que é o 99,5% de disponibilidade. Né? Então, com o Ellipse, a gente começou a conseguir ver, né, rendimento da unidade geradora versus geração instantânea. Né? Uma coisa que a gente teve que abrir os olhos, né, que era um ponto de atenção, era a questão da perda de carga em função de detritos macrófitas, né, lá no rio. Então, isso aqui é algo que é monitorado. Né? A queda, porque a vazão lá ela é imprevisível praticamente. Tá? Isso aqui é algo também que começou nós começamos a fazer um trabalho pioneiro, né, com a ferramenta, porque a medição de níveis do rio era algo assim bem arcaico, né, bem rudimentar. E aí a ferramenta começou a olhar para trás, né, começou a acumular registro histórico da usina, e a gente tem aqui hoje já o primeiro ano de uso da ferramenta, já praticamente fechando um ciclo hidrológico inteiro, em medição de nível, não de vazão. Né? Mas é o que na prática é o que interessa no funcionamento da unidade geradora. Aqui é o reservatório, que praticamente não se altera. Né? Aqui ele tem um rebaixamento, uma solicitação específica, por esse período aqui entre julho e outubro, que começou a subir de novo. Né? Hoje ele já atingiu a cota nominal. Aqui um outro exemplo, esse eu gosto bastante, que esse é um exemplo que eu estava muito envolvido nesse assunto, foram as instabilidades do Complexo Madeira. Que o desafio de se colocar lá aquela usina com máquinas pequenas, de baixa inércia, com um sistema de corrente contínua, né, operação assíncrona com SIM, ele trouxe, parafraseando o próprio ONS, né, a engenharia brasileira teve que tirar da gaveta assuntos que ninguém visitava mais, porque, tipicamente, nas usinas, não precisava se preocupar mais com isso. Né? Aqui você consegue ver instabilidade angular
e eletromecânica, num mesmo evento. Que é algo assim que culminou aqui. Vocês podem ver que isso aqui, ó, é fechamento de distribuidor, quer dizer, desligou a usina. Desligamento geral, é blackout. Esse é um evento de blackout. Né? Hoje a gente sabe que a sociedade não tolera mais blackout. Né? A gente vê noticiário aí pequenos desligamentos que tecnicamente não são considerados blackouts, são às vezes esquemas de alívio de carga, e a imprensa não aceita. Para ela é blackout e não tem mais essa história de passar batido, entendeu? Então, a gente, com essa ferramenta, ela ajudou a gente, primeiro, eventos desse tipo eram eventos que eram registrados com registradores de perturbação, RDPs, né, comuns. E um RDP, ele registra milissegundos. Né? O propósito dele, de registro de atuação de proteção, é para você ver um zoom bem grande ali. E, além de a gente conseguir com a ferramenta ver janelas maiores, né, ver o evento como um todo, o que abriu os olhos para muitas coisas, a gente conseguiu casar grandezas elétricas, né, com grandezas mecânicas. Isso aqui foi o grande plus assim, da ferramenta para nós. Isso aqui fez a gente solucionar grandes problemas lá. Eu poderia falar vários exemplos aqui para vocês. Né? Infelizmente não dá tempo, né? Mas essa coisa de você dinamizar a análise de um evento conforme a sua necessidade trouxe à luz muitas coisas para nós lá e que já resolveram, solucionaram bastante coisa daquela usina. Né? O ano passado, a gente teve alguns problemas de água no óleo de lubrificação nos mancais da máquina. Né? O primeiro evento desse, a gente ainda nem tinha começado a conceber o projeto da ferramenta do EPM lá em Santo Antônio. Para vocês terem uma ideia, os fabricantes, né, por serem tecnologias novas, eles são todos unidos, engajados para o projeto Santo Antônio, porque para eles está trazendo uma evolução tecnológica assim, para eles. Né, eles estão aperfeiçoando suas tecnologias e podendo fornecer isso em outros tipos de usina, em outros lugares. Né? Então, eles estão todos engajados lá. Nesse primeiro evento de água no óleo de lubrificação, como a gente só tinha o testemunho do operador, porque a ferramenta, o supervisório que nós temos lá, apesar dele ter um banco histórico, né, um storage, não foi pensado em você acessar dados do passado de maneira que você possa olhar para eles e analisar. Né? Ele simplesmente foi concebido para armazenar, para cumprir uma exigência de procedimento de rede. O fabricante, né, diante do fato ocorrido pós-ocorrência e o relato, ele diz, a alegação dele foi que aquilo era sabotagem. Isso é sabotagem. Conclusão. Relatório conclusivo do fabricante. Isso é sabotagem na máquina. Né? Depois de muito estudar, levou um ano para que se descobrisse que havia um problema na vedação do eixo da máquina e que ali havia um caminho de passagem de água que caía no sistema de lubrificação dos mancais. Né? Mas se a gente tivesse uma ferramenta dessa, imediatamente você chegaria a uma solução e evitaria custos altíssimos, prejuízo, máquina parada sem gerar. Né? Outras ocorrências da usina que vieram depois da implementação dessa ferramenta foram superadas imediatamente, tiveram uma solução rápida. Né? Então, esse foi o grande benefício. A gente, como disse lá para vocês, pedi para vocês não repararem a foto, porque está no ambiente de desenvolvimento lá, tá? O cenário não está muito bonito aqui atrás, mas a gente tem um sonho, né? É um sonho, ainda não é um projeto. De a gente começar a explorar esses conceitos de nuvem. Né? Isso aqui é um piloto que a gente está trabalhando nele, explorando o E3 agora lá, para entregar para a corporação, e não apenas para os técnicos, né, para nós que estamos lá na usina,
informações da usina. Mas informações, né? Porque, como eu disse lá atrás, lá são 100 mil pontos, né? Dados é fácil você entregar. Agora, transformar dados em informação é que é o desafio, né? Isso aqui é um totem touchscreen e tal, ele é todo interativo. E a gente vai fazer isso um piloto lá na usina mesmo. Né? Se o projeto tiver sucesso, a gente espera no futuro levar isso para a sede da empresa, que é aqui em São Paulo. Né? Então, conectando a corporação ao seu ativo, né? Porque as pessoas estão gerindo uma usina, mas à distância, né? É uma distância considerável. Mas é isso. Eu peço desculpa a vocês se eu não sou nenhum especialista dessa área aí de Smart Grid, não, né? Eu sou engenheiro eletricista, mas estou aberto a qualquer questão. Na medida do possível, a gente responde. Tá? Olá, Samuel. Eu sou o Evandro, da Votorantim Energia. Sabemos que as usinas são, assim, a maioria delas são em lugares difíceis. E qual que é a dificuldade que vocês têm em relação à telecom? Que a gente sabe que a gente tem muito problema com isso. Qual é o desafio que vocês têm em relação a isso? Bom, hoje eu diria para você que nesse ponto a proximidade com a capital nos favorece, né? Tem as operadoras públicas aí, né? Elas têm fornecimento de serviço lá. Mas, por outro lado, por estarmos no norte, aliás, nem é norte, né? É o noroeste do Brasil, os serviços ainda são muito precários. Né? Então, não dá para ter muita expectativa de qualidade dessas operadoras. A gente tem contrato lá de telecom com a Oi e com a Embratel. E assim, a disponibilidade dos serviços ainda não é assim como aqui no Sudeste. Então, assim, nosso desafio com o telecom hoje é esperar que essas empresas, né, a região se desenvolva, porque não é a empresa também, né, a região ela não tem demanda, não tem infraestrutura necessária, tem que ter muito incentivo governamental ainda. Né? Mas o nosso desafio hoje é com a qualidade do serviço que é prestado. Tá? O serviço já tem lá. Felizmente, pelo fato de a gente estar do lado da capital, o serviço tem. O que a gente agora tem que batalhar aí é que melhore a qualidade mesmo. Né? Oi, Samuel. Em relação àquela sala que você mostrou inicialmente, né? E, enfim, essa estrutura que você tem hoje, enquanto a planta está colocando as máquinas, né, passo a passo em operação, essa estrutura vai ser retirada e vai ficar só em Tumbiara operando, ou vai ser mantida ali uma estrutura local? Não, aquilo ali já é o definitivo. Tá? É porque tem uma historinha por trás disso, porque Furnas é o nosso acionista majoritário. Né? Mas o contrato com Furnas para operar a usina era um contrato terceirizado. Né? Não se misturou as coisas. Né? E Furnas decidiu, uma decisão da empresa, né, que ela não iria operar a usina. Né? São questões estratégicas, decisão. E aí ela, quando encerrou o primeiro vencimento do contrato, ela não renovou, e aí a própria Santo Antônio Energia formou o seu próprio quadro de operação e manutenção. Então, o que era previsto originalmente de uma operação através de Tumbiara, ele também morreu com o contrato. Então, a gente estruturou uma operação lá, o COG, lá na usina mesmo. Aquela sala lá foi readaptada para isso e hoje ela já está mostrando uma cara de definitivo. Tá? A obra está continuando em outros pontos da usina. Aquela sala de controle ela fica na primeira casa de força. Tá? É uma casa de força já totalmente entregue. Então a obra está seguindo em outros pontos da usina que não afeta aquele ponto.
né, é distante, né, até geograficamente distante, né. E uma segunda questão, em relação a toda esse nível de informação que vocês estão conseguindo monitorar, né, com esse software da Ellipse, né, podemos dizer que se a usina não fosse fio d'água, vocês teriam, evidentemente, uma operação mais estável, não? Sim, algumas características de estabilidade são mais favoráveis que uma usina com alta queda, né? Uma usina típica aí de turbina Francis, com conduto forçado grande, alta queda e tal, é uma usina que opera de maneira muito mais tranquila. Até porque é um modelo de usina que o mundo inteiro já conhece há muito tempo, entendeu? Então, tudo já é superado, né? Agora, o fato de ser a fio d'água, nesse tipo de turbina bulbo, com esse tamanho de máquina, fora do SIM, né? Fora da barra infinita, não sei se todos compartilham, conhecem os termos, né? Mas são fatores que prejudicam, ou não prejudicam, mas dificultam a estabilidade da usina. A estabilidade sistêmica mesmo, né? Já eram previsto de ser assim, né? Cabe a nós administrar e tentar superar. Lógico, no papel as coisas... Eu fui no modelo reduzido da usina, um modelo reduzido é um belo projeto, é uma mini usina. Quando você vê lá funcionando e vê na prática, tem muitas questões que não deu para ver mesmo, de fato, entendeu? Então, não tem projeto perfeito para você pegar algo novo, tecnologias novas, né, um modelo novo de usina, e achar que no projeto você vai conseguir enxergar tudo. Então, tem muitos desafios que a gente está encontrando agora e enfrentando e superando agora. Né? Esses desafios de estabilidade, especificamente, eles foram todos vistos a partir do início da operação. Né? Boa parte deles, eu posso dizer para você assim, com bastante satisfação, que eu participei disso, nós resolvemos, entendeu? Ainda tem algumas questões a serem resolvidas, mas boa parte até se resolveu. Né? Mas é assim mesmo, né? A gente tá tentando superar. Né? As ferramentas, elas são vitais para isso. Né? As ferramentas são vitais para isso. E com essa ajuda das ferramentas, a gente tem conseguido ter bons resultados lá, nesse sentido de superar os problemas lá. Oi, Samuel. Eu acho que no início da palestra tu falou sobre aspectos sociais. Talvez queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Olha só, uma questão que hoje ela está no centro das discussões. Eu estava falando para você de uma usina típica, uma usina Francis com conduto forçado, longo. Quando você tem uma rejeição de carga, essa máquina desligou. Uma usina numa máquina típica, né? Você tem um golpe, né? Um golpe de ariete, tem uma onda de pressão no conduto, tudo que a engenharia já conhece aí na ponta da língua. Uma usina dessa não tem conduto. A barragem está ali e a máquina está ali. De um lado é montante, é água, né? Do outro lado é jusante. Acabou. Não tem reservatório, não tem nada. Quando você tem uma rejeição numa usina dessa, quem recebe o golpe é a barragem, é a própria barragem, não tem conduto. Entendeu? Então, esse golpe ele acontece no próprio rio. As ondas de rejeição são no próprio rio. Para você ter uma ideia, aqui na primeira foto, dá para a gente ver. Eu não sei se dá para ver, né? Deixa eu ver aqui. Vou tentar voltar aqui. A cidade, não dá para ver. Mas aqui, ó, tem um porto, bem aqui. Tem um porto de transporte de pessoas mesmo, né? De embarcação. Porque de Porto Velho, os acessos para Porto Velho não são muitos, né? Vocês podem imaginar, lá em Rondônia tem uma BR, né? Para o sul, para o sudeste. E para o norte, para as outras capitais, ou você vai de barco ou você vai de avião.
Para Manaus, por exemplo, que é a principal fonte de abastecimento de mercadorias, né, você tem um tráfego intenso aqui de navegação, né, e de pessoas também, né, não só de mercadorias. Isso é até curioso, toda a logística da obra, né, as máquinas vieram todas de navio. Ali não se usou estrada, né? Então, aqui tem transporte de pessoas e mais à frente tem transporte de carga. Tem uma produção muito grande no estado de soja, né, e de carne, e é tudo utilizado. Você pegar uma usina aqui, ó, a 7 quilômetros da cidade, você rejeitar uma usina dessa, o que significa isso? Significa você secar o rio em 1 hora. Entendeu? Então, o risco de você, quando o rio está no período seco, né, quando a vazão está baixa, e o rio já está naturalmente baixo, você prejudicar uma embarcação dessa, causar uma catástrofe ali, ele é um risco considerável. Então, a usina tem que operar e tem que se adaptar a questões fora a usina, né? A gente tem projetos lá de sistemas que visam rejeições de carga e impactos de onda no rio e de vazão cessante, entendeu? Então, isso é o principal impacto. Fora que qualquer lugar que você vai construir uma usina hidrelétrica, tudo que acontece de desgraça no lugar é culpa da usina, entendeu? Essa, de fato, realmente está ligada a nós, mas, por exemplo, em 2014, nós tivemos a cheia histórica do Rio Madeira. Nunca se viu uma cheia daquela em toda a história que tem registrada sobre Rondônia e Porto Velho, né? Para você ter uma ideia, você constrói uma barragem. Quando você constrói uma barragem, eu não sou especialista civil, não, tá? Mas quando você constrói uma barragem, você leva em consideração para você a capacidade da barragem, do vertedor, uma coisa chamada deca milenar. É o que o cara traça um estudo de tendência e fala assim, a maior vazão que esse rio já teve na história nos últimos 10 mil anos foi X. Então, eu construo para aquela capacidade. Eu construo para pior caso, da deca milenar. E a deca milenar daquele rio é 84 mil metros cúbicos por segundo. A cheia histórica chegou a 60 mil, muito próximo desse número aqui. E você imaginar uma cidade, aqui, ó, uma cidade às margens do rio, né, com esse rio nessa vazão, tudo isso aqui, ó, ficou debaixo d'água. Tudo isso aqui ficou debaixo d'água. E aí, Ministério Público, tudo que você pode imaginar, vai lá na usina, bate lá na porta e fala assim, vocês estão produzindo energia e água agora? Vocês vão ter que me explicar isso aí. Como é que vocês fizeram para aumentar tanta água desse rio, né? Mas não fomos nós, né? Mas até nisso, nós somos culpados. Até esse tipo de impacto é relacionado a nós lá, entendeu? A Luana foi lá, ela viu a marca da água lá na cidade. Você passa de carro assim, você vê lá na cidade pontos assim alto, onde a água chegou, está marcado lá até hoje. Ó. Agradecer o Samuel aqui e convidar vocês para o coffee break. Estamos um pouquinho atrasados.